Fala galera, beleza? Sou o Gabriel Views aqui mais uma vez no meu canal e quero falar uma coisinha com vocês. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu acho que o pessoal esquece de fato disso, porque hoje em dia eu vejo que o evangelho que é pregado fala exatamente uma coisa que é totalmente incondizente com esse versículo, porque hoje em dia parece que prega uma graça muito barata. Prega uma graça que tudo me é lícito e tudo me convém. E cara, isso eu falo pra vocês, isso é repugnante, cara. Tipo, eu vejo que tem muitos pregadores aí, famosinhos na internet, famosos gospel, estrelas gospel, que eles falam que não é necessário arrependimento, que a lei fala que você é pecador, e Jesus fala que você é perfeito, que você é santo. Mas será que a Bíblia de fato fala isso, cara? Porque, olha, que eu me lembre, Jesus fala que ele não veio para desfazer da lei, sim para cumpri-la. Vamos ler isso daí? Não penseis que vim para revogar a lei dos profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo, enquanto não passar céu e a terra, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, sem que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado mínimo no reino dos céus. Mas aquele que observar e ensinar, este será chamado grande no reino dos céus. Versículo 20. Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Eita, que é forte. Mas aí vão chegar pra mim e vão falar: então a gente tem que seguir os 613 mandamentos, Gabriel. Não, cara. Meu Deus, pensa comigo. Existem 3 tipos de lei, entenda isso. A primeira forma é a moral, que é a lei deixada para Moisés, a lei deixada nos 10 mandamentos, que é o que nós devemos seguir. E existem outras duas, que é a civil e a cerimonial. A cerimonial era dos sacrifícios que deveríamos fazer, mas agora pela nova aliança, com o sacrifício de Cristo, nós não precisamos fazer mais. Leia isso em Hebreus 10:10. E a lei civil era porque o povo ele tinha um governo e Deus mandava naquele povo. Eles não tinham líderes políticos, nem reis, nem outras coisas. Eles não viviam numa monarquia nem numa democracia. Eles viviam numa teocracia. Deus instituía leis para aquele povo para governar eles. Então as leis civis, que são aquelas leis, várias leis, mais de 600 leis por aí, exatamente, mas 600 não, porque tem as dos sacrifícios, né? Mas beleza. Mas essas milhares não, centenas de leis que nós deveríamos seguir, na verdade são as civis que Deus instituiu ao povo dele, que era para eles serem um povo separado, um povo dos judeus, que eles eram um povo de fato, tipo assim, diferente dos demais. E isso que eram as leis civis do povo judeu. Mas beleza, então que leis a gente tem que seguir, cara? Tipo os 10 mandamentos, entende? Porque até mesmo Cristo, ele deixa mais um mandamento para nós, que é amar o próximo como a si mesmo. Esse mandamento engloba todos os últimos. Tá bom, Gabriel, mas o que isso tem a ver, cara? Por que você tá falando disso? Porque, como eu disse, cara, a galerinha quer falar que nós somos santos, nós somos perfeitos. Mas, cara, se a gente transgride a lei, a gente não é santo nem perfeito. O único que conseguiu, de fato, fazer e seguir perfeitamente a lei foi Cristo. Por isso mesmo que ele é perfeito, ele não tinha pecado, não havia pecado nele. E cara, exatamente que por ser Cristo perfeito, a gente não pode se comparar a ele, a gente não é igual a ele, a gente não consegue chegar ao nível de que Cristo foi, a gente não consegue não pecar. E cara, em 1 João capítulo 1, versículo 8, fala exatamente sobre isso, se liga. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Vocês entendem? Então cara, a lei fala assim que você é pecador e você é. Se você afirma que você não tem pecado, brother, você está sendo um hipócrita, você está falando que não tem isso não, a Bíblia não fala sobre isso não. Tá aqui, cara, a Bíblia fala exatamente sobre isso. Você tem que entender que você é pecador, você peca ainda. Mas exatamente que você deve se arrepender e confessar os seus pecados a Deus, que aí sim Ele irá te perdoar. E não é porque você merecia isso, nós não somos merecedores de toda a misericórdia, de toda essa misericórdia de Deus. Nosso preço era a morte, de fato, porque nós somos pecadores, o preço do pecado é a morte. Mas Deus nos amou tanto, mas tanto, que enviou seu Filho unigênito para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E tipo, cara, outra coisa, se você quer falar que você não é pecador, mano, então você tá indo contra Paulo. Sim, porque tipo assim, você tá com um pensamento totalmente diferente do cara que escreveu mais da metade do Novo Testamento, cara. Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 1, falando: mesmo eu, o maior de todos os pecadores,
Então, cara, Paulo fala que ele era o maior de todos os pecadores, então quem é você para falar que você não tem pecado, cara? Que você é santo? Outro texto muito importante também que a gente pode ler para englobar mais um pouco desse assunto é 1 João capítulo 2, do versículo 1 ao 6. Vamos ler. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que nos defende de causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas de pecados de todo o mundo. E se sabemos que o conhecemos e se obedecemos os seus mandamentos, se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está aperfeiçoado em sua vida. Desse modo sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Caraca! E aqui é mais uma coisa, cara, dessa galerinha aí que você pode falar pra galerinha da Hipergraça, que a pessoa tem sim que se arrepender dos seus pecados, cara. Se a pessoa de fato conheceu a Cristo, ela vai se arrepender. Ela vai renunciar à própria carne. A gente tem que viver como Cristo viveu. Ali fala que mesmo se a gente pecar, a gente tem um advogado fiel, mas a gente tem que se arrepender por conta disso. Em 1 João capítulo 2 também fala outra coisa. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, pois aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Em seguida também fala que as coisas do mundo são prazeres apenas momentâneos, mas as coisas de Deus, os prazeres de Deus duram para sempre. Então se a gente vive um evangelho que apenas pensa no próprio eu, pensa no homem, pensa apenas nos prazeres carnais da nossa vida, cara, esse não é o evangelho verdadeiro, porque as coisas de Deus duram para sempre, são coisas eternas. Em 1 João capítulo 2, mais adiante no versículo 28, fala o seguinte: agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele voltar, estejamos confiantes e não nos afastemos deles envergonhados. Porque sabemos que ele é justo, também sabemos que tudo que pratica justiça é nascido de Deus. Então se a gente pratica a justiça, se a gente está de fato ali no caminho certo, se a gente está seguindo os mandamentos do Senhor, então sim, a gente é nascido de Deus. Quando a pessoa de fato ela obedece os mandamentos de Deus, esse cara sim, esse sim conheceu de verdadeiramente Cristo. Tá bom, Gabriel, você falou tudo isso, mas eu ainda não acredito em você, cara. Então, beleza, cara, eu vou deixar mais alguns versículos aqui pra vocês, em 1 João capítulo 3, a partir do versículo 3. E todos que têm essa esperança se manterão puros como ele é puro. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que ele veio para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não conhece e não entende quem ele é. Beleza, cara, isso é muito massa tudo isso que a gente tá lendo, cara, porque aquele que de fato transgride a lei também é pecado. O pecado é toda a transgressão da lei. E aqui também fala que, cara, que todo aquele que continua a pecar não conheceu de fato a Cristo, nem conhece quem ele é. Mas beleza, Gabriel, então tipo assim, só deu pecar, então eu não conheço ele. Então nem você, cara, conhece a Deus, pô, porque você continua a pecar, você também é pecador. Mas tem uma parada, cara. Tem uma diferença entre permanecer em pecado e continuar em pecado do que cair em pecado. Aquele que cai em pecado e logo se arrepende, esse sim conheceu a Cristo, porque ele está disposto a negar a própria carne, crucificar a própria carne e negar a si mesmo para viver a Cristo. Mas aquele que de fato não se arrepende e continua no pecado sem se arrepender e continua no mesmo ato, esse aí não se conhece, esse daí não conheceu a Cristo, entende? Esse daí de fato não se arrependeu, esse daí não está no povo de Deus. E uma coisa muito importante que a gente pode realçar é também 1 João capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 10. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que ela é justa, como ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama os seus irmãos não pertence a Deus. Mas tudo isso que eu disse até agora é para falar uma coisa para você. Jesus ele veio à Terra e morreu como um sacrifício perfeito para que se a gente crer nele, nós nos arrependemos, nós sejamos salvos. Entenda que o arrependimento é uma coisa que é constante na vida do cristão. A gente luta dia e noite, noite e dia contra o pecado. A gente tem que entender de fato o que é um sacrifício. Por que a gente tem que se arrepender? Porque, cara, entenda que os sacrifícios, as pessoas elas faziam eles quando elas estavam de fato arrependidas. Não deixe ser enganado por pessoas que pregam apenas essa hipergraça, essa graça barata. Arrependa-se dos seus atos. Viva Cristo.
pois tudo que nós fazemos tem que ser para glorificar a Deus. Nós temos que nos reconhecer como pecadores, que nós sim ainda continuamos no erro, mas a gente tem que de fato entender que nós somos separados, nós temos que viver para Cristo, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. João Batista falava isso antes da vinda de Jesus. E não tenha medo de pregar esse evangelho. Mesmo que você seja perseguido pelos próprios crentes que se dizem tanto assim, tão cristãos, mesmo que você se sinta massacrado por eles, deixa eu falar uma coisa pra você, meu irmão. Todos aqueles que pregavam a verdade, aqueles que pregavam um genuíno evangelho, eles foram perseguidos. Muitos deles foram mortos. João Batista teve sua cabeça decapitada. Quase todos os apóstolos, eles foram mortos e esquartejados. O único deles que não teve uma morte horrenda foi João, que morreu isolado numa ilha. E cara, não tenha medo de pregar esse genuíno evangelho, esse evangelho do arrependei-vos, pois é necessário arrependimento para que as pessoas tenham a vida eterna. Se você continua em pecado, se você continua pecando, meu irmão, entenda, não vai ser assim que você vai herdar o reino dos céus. Negue a si mesmo e aceite Cristo na sua vida verdadeiramente. A partir do momento que você conhece de fato o que é Jesus, você está disposto a negar todos os prazeres desse mundo, todos os prazeres dessa carne e vai viver apenas o que Ele quer para a sua vida. Entenda de fato o que é Jesus. Entenda de fato por que Ele veio a essa terra, porque Ele de fato teve que morrer numa cruz pelos meus e seus pecados. Ele é nosso advogado justo, como eu já disse. E basta nós nos arrependermos e confessarmos nossos pecados a Ele, que nós seremos justificados diante de Deus. É isso. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre vocês. Beijão, Deus abençoe.